dar início ao capítulo 3, intitulado Conhecimento se inicia pelos sentidos. Nós vamos iniciar a estudar uma nova corrente filosófica, o empirismo. Nos últimos 2 capítulos, nós estudamos uma corrente filosófica chamada racionalismo. Agora nós iremos passar para o empirismo. O empirismo é uma corrente filosófica referente à teoria do conhecimento, que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega empeiria, que significa experiência. Na modernidade, quando a possibilidade do conhecimento tornou-se central para a produção filosófica, a corrente empirista foi impulsionada pelos filósofos Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Então essa nova corrente filosófica, na qual nós estamos iniciando hoje o estudo, ela vai tratar das experiências que o homem tem na construção do seu conhecimento, tanto na evolução da natureza para a sociedade, ou como na apropriação do homem em sociedade, adquirindo leis e normas para serem colocadas em práticas, para domesticar o homem, para colocar o homem diante da lei e para que ele cumpra esta lei. Estes filósofos, os que foram citados, se opunham aos racionalistas que defendiam que o conhecimento é puramente racional e não depende da experiência. Os racionalistas eram consequentemente inatistas, pois defendiam a existência do conhecimento inato no ser humano, ou seja, que o conhecimento já está inserido no intelecto humano. Para o racionalismo, o homem já vinha com o conhecimento. Para o empirismo, não. Basicamente, o empirismo defende que todo conhecimento advém da experiência prática que temos cotidianamente, ou seja, que as nossas estruturas cognitivas somente aprendem por meio da vivência e das apreensões de nossos sentidos. No empirismo, segundo as nossas experiências, segundo aquilo que nós vivemos, é que nós vamos agregando conhecimento. Por exemplo, você não sabe falar a palavra bola, a palavra mamãe, a palavra casa, mas à medida que você falar o português, né? Mas à medida que você vai escutando aquilo ali, ao que está ao seu redor, você vai agregando aquilo e vai se desenvolvendo através das experiências que você vai tendo quando criança. Diferentemente, por exemplo, um bebê que nasce no Brasil, no primeiro mês de vida vai para os Estados Unidos. E lá, na casa que ele cresce, ele só escuta falar o inglês. As primeiras palavras dele serão em inglês, né? Porque pela experiência que ele está tendo, pela experiência que ele está passando e pelo meio na qual ele está inserido. Comparação entre racionalismo e empirismo. O racionalismo, o que ele é? A origem do conhecimento está na razão. Já no empirismo, a origem ou a fonte de todo conhecimento está na experiência sensível, que é fundamentada nos órgãos dos sentidos e na percepção, como na introdução da unidade 2. Vocês vão ler. O cozinheiro vai comprar os materiais para se fazer uma feijoada. E ele vai pegando em cada tipo de legume, de verdura, daquilo que ele vai usar, das carnes que ele vai usar na feijoada, e vai sentindo, pelos sentidos, o gosto, e já pensando no final da receita que ele irá fazer. Algumas ideias já nascem com o indivíduo, independentemente da experiência sensível, são chamadas de ideias inatas. Isso no racionalismo. Para eles, nós já nascemos com as ideias. Já no empirismo, as ideias possuem relação com a experiência sensível. O que é a experiência sensível? É tudo aquilo que está associado à experiência na qual nós sobrevivemos. Como, por exemplo, geralmente as crianças, quando vê um fogão aceso, geralmente têm a tendência de querer mexer. E no primeiro contato que ele queima a pontinha do dedinho em alguma panela quente, ali teve uma experiência sensível. Ele não vai mais querer tocar aquilo dali. Ele ficou com medo. Né? Assim, quando você pega um choque em um interruptor, quando você for ligar novamente a luz, o seu dedo vai ter uma repulsa, porque você já teve uma experiência sensível daquela realidade. Né? No racionalismo, os principais filósofos são Descartes, Spinoza e Leibniz. No empirismo, são Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume, que nós vamos estudar ao longo desta unidade. Então, quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes foi um filósofo, teórico, político e matemático inglês, considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista da filosofia política. Hobbes foi muito próximo da família real e defendeu até o fim de sua vida a monarquia. O principal livro escrito por Hobbes foi o Leviatã. Leviatã
fazendo alusão a um demônio, né? Mas que na hora que ele vai falar do Estado e das leis do Estado. Para Hobbes, os pensamentos e raciocínios são possíveis por causa das representações mentais que temos das coisas que estão fora de nós. As representações mentais são produzidas pelos órgãos dos sentidos. Criamos representações das coisas olhando, tocando, escutando, cheirando ou sentindo o gosto delas. Depois que temos experiência dos sentidos, adquirimos representações ou ideias das coisas, e por meio delas podemos raciocinar, calcular e prever. Então lá, tudo isso que nós conhecemos são representações que estão fora de nós e que nos ajudam a ter uma experiência mais aprofundada da realidade e que nos agrega conhecimento e que nos faz desenvolver. Então lá, o conhecimento para Thomas Hobbes. O que é o conhecimento para ele? Ele acreditava que a filosofia devia se basear em raciocínio e não em ideias e princípios religiosos. Acreditava que por meio da experiência o homem poderia aprender qual a melhor época do ano para plantar. Por exemplo, o homem não vai plantar no verão, porque não tem água para regar. Né? Vai plantar em uma região próxima ao inverno, porque saberá que a chuva irá molhar, por exemplo, a plantação, como os plantadores, os que plantam arroz. Né? Só podem plantar na enchente dos rios, porque as plantações de arroz são alagadas. Com base na sua experiência passada, ela planta no presente para poder colher no futuro, né? Segundo o exemplo que o Hobbes dá. Então lá, Hobbes ele explica as origens do Estado no seu livro O Leviatã. O homem, em seu estado de natureza, é egoísta. Este egoísmo gera prejuízo para todos. Procurando a sociabilidade, o homem estabelece um pacto, abdicar seus direitos em favor do soberano que passa a ter o poder absoluto. Então, olha, o que é isso, professor? No livro dele, ele vai falar que os homens são maus por natureza, né? E a sociedade tem um dever de domesticar o homem. Para poder domesticá-lo, o homem vai ter que vai ter que fazer um pacto, né? Ele vai abdicar de sua liberdade e seus direitos e colocar tudo em um soberano. E esse soberano é que vai governar ele e vai dizer as leis certas para que ele possa passar para o estado bom. Ele faz parte de um ramo que é chamado de absolutistas, né? Onde ele pretendeu explicar o poder absoluto dos soberanos. Ele defendia muito a monarquia, através da sua filosofia política sobre uma construção racional da sociedade. Para o Hobbes, o poder do Estado deve estar acima de tudo. O Estado serve para livrar a humanidade do caos e da anarquia. Como assim? Através da imposição das leis e colocar também essas leis em prática. Porque, para o Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. O homem é o lobo do homem. É o homem que destrói a si mesmo. Né? Então lá. Para Thomas Hobbes, ele afirmava que o rei deveria impor sua autoridade para poder manter a ordem social, mesmo que tivesse que impor a força, para destruir a guerra de todos contra todos, que obtém do homem contra o homem. Na obra do Leviatã, o homem é o lobo do homem, o homem tem um estado de natureza ruim. Para o Hobbes, diferentemente de outros filósofos, o Hobbes diz que o homem é ruim por natureza, que ele tem o egoísmo e tem a guerra. Ele teria que assinar um contrato social. O que seria o contrato social? Acordo entre súditos e o soberano, no qual os súditos abrem mão dos seus direitos para o soberano. O rei, o monarca, a monarquia, deve manter a sociedade organizada e harmônica. O rei deve manter a paz interna e a defesa da nação, porque todos os homens colocaram a sua liberdade, colocaram a paz na mão dele. Então ele é do rei, né? Então ele é o responsável por manter essa paz e evitar a guerra de todos contra todos. E no controle da natureza, de acordo com Hobbes, a capacidade humana de prever e raciocinar nos permitiria controlar a natureza. O objetivo da ciência seria ampliar o domínio do ser humano sobre a natureza. Quanto mais o ser humano conhecesse as leis da natureza e as relações de causa e efeito dos fenômenos, mais ele poderia dominar a natureza e utilizá-la em seu benefício. Isso tudo através da experiência, que ele tendo contato com a natureza, ele vai se apropriar da natureza e vai utilizar ela para auxiliar e para ajudar ele a se desenvolver cada vez mais. E assim, gente, nós terminamos essa aula sobre Thomas Hobbes. Desculpa alguns barulhinhos, é porque a minha rua é muito movimentada e infelizmente saiu esses ruídos. E encerro com a frase de Thomas Hobbes: conhecimento é poder. Pratique conhecimento,
Se empodere do conhecimento. Você tem um grande potencial. Você vai longe. Bom dia, até mais.